Pessoal, você já se perguntou por que nós temos a tensão trifásica, né? 220 trifásica, e a pessoa tem o hábito de falar que um neutro, uma fase neutro, dá 110. Por que fala 110? Porque é a metade de 220, mas na realidade está errado, porque essa tensão ela teria que dar 127, né? Agora, por que dá 127? Então, vamos fazer o cálculo aqui para nós saber o porquê que dá 127. Bem, então vamos lá. Aqui nós temos o transformador, certo? Aqui seria a bobina dele, certo? Então, aqui nós temos a estrela, né? Uma ligação estrela. Por exemplo, aqui nós saímos com uma fase 220, aqui nós saímos com outra fase 220, né? E aqui nós saímos com outra fase 220 volts, certo? E do centro aqui nós temos o neutro, né? Que esse neutro, ele tem que dar 127 volts. Então, a gente tem que fazer uma soma vetorial, né? Para a gente chegar nesse 127. A gente tem que achar, por exemplo, a raiz de 3, né? Que a raiz de 3 é igual a 1,73, certo? Então a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que dividir o 220 pela raiz de 3, certo? 1, 2, 3 fases, né? Então nós vamos dividir pela raiz de 3, que é 1,73. 1,73, né? Então seria 220, nós divide por 1,73, né? Então quando a gente divide 220 por 1,73, nós vamos ter aqui 127, arredondando, né? Dá uns quebradinhos. 127 volts, certo? Então esse é o cálculo que a gente tem que fazer para chegar a essa voltagem. Não é a metade, tá? Não é a metade de 220, mas a gente pegou aquele hábito que é 110, 110, 110, mas não é, né? Agora vamos aqui a outro exemplo, por exemplo, 380, né? Nós temos trifásico 380. Qual que é a metade de 380? Seria 190, né? 380, 380, 380. No caso seria 190, mas não é 190. Nós sabemos que é 220. Então a gente tem que fazer o mesmo cálculo, né? A gente teria que pegar o 380, né? E dividir por 1,73 para você chegar na voltagem de fase e neutro. Então 380 dividido por 1,73, nós vamos ter 220 volts. Arredondando, né? Dá 219,6, uma coisa assim. Mas arredonda para 220. Então, esse seria a voltagem de fase neutro. Aqui você vai ter 380, fase 380. E qualquer uma fase dessa com neutro, você vai ter 220, certo? Bem, nós sabemos que a voltagem mais usada, né? Seria o 220 trifásico e o 380. Seria o que a gente usa os neutros, né?
do 127, que seria 220 trifásico, e o 220, que seria do 380, né? Em residência, você usa muito o 127, você usa o neutro do 220. E o 380, você vai usar o neutro para usar o 220, para fazer comandos, né, de painéis e indústria, né? Que o 380 é usado muito em indústria, mas existe alguns estados que a rede da rua seria tudo 380, certo? Aí você tem fase e neutro para ter o 220. O exemplo mesmo é Santa Catarina. Em Santa Catarina você tem 380 na rua, tá? Então sempre você tem 220 porque você pega o neutro para fazer o 220. Agora já tem o 440, que é usado também em indústria, né? Mas só que a gente não usa, não dá para usar o neutro porque a voltagem é totalmente diferente do que a gente usado em comando, por exemplo, em equipamentos, né? Então aí é onde é que a gente usa o transformador para você ter aí o 220 para usar em comandos e outras coisas que você for usar. Porque geralmente indústria que usa muito equipamento, eles preferem colocar lá um transformadorzinho 220 trifásico para fazer algumas coisas, para escritório, eles usam o 220 para usar o 127, iluminação. E daí na indústria mesmo, para os equipamentos, motores, eles usam 440, certo? Mas é isso aí, pessoal. Se gostou, dá um joinha para nós aí, se inscreva no canal. Valeu!